Olá, mulheres, tudo bem com vocês, mulheres construtoras? Quero deixar uma palavra aqui para o coração de vocês nessa manhã, um devocional. E a palavra está lá em Mateus 25, onde nós vamos falar da parábola das 10 virgens. 25:1 fala assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo o azeite. E no entanto, as prudentes, elas levaram, além das lâmpadas, presta atenção, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Elas clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora nem o dia e nem a hora. Então, quero deixar uma palavra para o seu coração nessa manhã. Não basta somente ter uma candeia. Aqui em Mateus a gente viu algo interessante, para ser observado, e ele gira em torno de 2 detalhes muito importantes: o preparo e o despreparo dessas virgens. E outra coisa muito impressionante, o atraso do noivo. Mas a mensagem central dessa parábola é que o noivo está vindo. Ele está vindo. Mas onde você se encaixa? Aquela que está preparada ou aquela que está despreparada? Ele pode até chegar mais tarde do que nós estamos esperando. Mas nós precisamos estar prontas, permanecer atentas para a chegada, independente da hora que ele virá. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentas e aguardando acima de tudo esse noivo. Só ter as lâmpadas não foi o suficiente para as 5 nécias, entrarem nas bodas. O azeite é que mantém a lamparina acesa, é o passaporte para entrarmos nas bodas do Cordeiro. E então a porta vai se fechar. E o azeite, ele aponta para o Espírito Santo em nossa vida. Sem ele nós não iremos conseguir permanecer. Somos nós as responsáveis por manter acesa a luz da candeia. A palavra hebraica para candeia é menorá. Lá em Levítico 24 fala assim: Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor. Portanto, a luz acesa continuamente deveria significar a presença de Deus continuamente diante do povo, entre o povo. Mas a responsabilidade era do sacerdote de manter. Hoje nós somos sacerdote real. O Senhor nos constituiu povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos responsáveis por manter esse azeite. Nós precisamos de buscar. Nós precisamos de nos descontaminar das coisas desse mundo para que nós possamos estar cheias desse azeite. O Espírito Santo é um fogo imparável, capaz de transformar nossas vidas e nos capacitar para o serviço. Ele nos guia com gentileza e poder.
nos tornando testemunhas vivas do Evangelho. Quando nós dependemos dele, nós somos capazes de realizar as obras que Jesus fez e de viver uma vida cheia de propósito, testemunhando sobre todas as bodas do Cordeiro e as boas novas de Cristo. Esse fogo imparável, somos chamados para mantê-lo aceso, dia após dia, pela constante dependência do Espírito Santo. Nós precisamos de nos aprofundar, de buscar o Senhor todos os dias. A palavra do Senhor em Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade não é do pastor, essa responsabilidade não é do líder de célula, não é do marido, do filho, do pai ou da mãe. É individual. Manter o azeite, manter a lâmpada acesa. E isso é construído numa vida de devoção, numa vida de comunhão com o Senhor e de dependência da palavra de Deus e andar na presença do Senhor. Nós temos, o Espírito Santo que habita em nós. Temos os dons espirituais, temos o fruto do Espírito. É uma jornada, dia após dia, de edificação, de santificação e integridade espiritual. Nós conseguiremos manter acesa a chama, o azeite nessa botija, quando nós estivermos conectados com a verdade da palavra de Deus. Tão apavorante quando ter uma porta fechada para nos impedir a entrada na eternidade é o fato de se achar que somos quase salvos. Olha isso. Porque quase salvos, você para pensar. Será que eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Pior do que a gente ter uma porta fechada, será andarmos aqui como quase salvos. Uma parábola anterior, lá em Mateus 24, de 45 a 51, vai falar dos servos, que se descuidaram do cuidado e da responsabilidade confiados a ele, de cuidar dos outros servos. Por achar que seu senhor demorava, ele machucava seus companheiros e se juntaram com os bêbados, significando para nós a falta de zelo para com aquilo que pertence ao Senhor. As virgens dessa parábola falharam por não serem precavidas. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus rejeita tanto os pecados da ação como os da omissão. Tanto a falta de zelo quanto o uso inadequado daquilo que o Senhor confiou também é perigoso. Ignorar os sinais do tempo e ficarmos passivas quanto a isso também é tão perigoso quanto estar distraídas durante a espera. Os sinais estão latentes. Existe uma urgência nas nações. O mundo parece um barril de pólvoras. A história se movimenta bruscamente para os acontecimentos finais. Todo avivamento começa com uma necessidade espiritual. Onde será o despertamento para o arrependimento, santificação e avanço do Evangelho. Isto é, do avivamento, o último avivamento. Mateus 24, 14 fala assim: e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha das nações. Então virá o fim. Todos os avivamentos, tanto na Bíblia quanto ao longo da história, era porque foi acesa uma luz, um despertamento, seguida de arrependimento, confissão de pecados, enchimento do Espírito Santo e avanço do Evangelho. Então, nessa manhã, nesse dia, acenda a sua lâmpada. Seja prudente, esteja alinhada, esteja escutando o que o céu está falando. Perceba a movimentação do mundo. O cenário nunca foi tão propício para um tempo de alinhamento, de arrependimento, de oração, intercessões e principalmente um retorno às palavras de Deus, à vontade, não estar contaminado, não estar mesclado, um tempo de posicionamento e de confiança naquilo que a palavra tem nos proposto. Como está a sua
lamparina. Tá com azeite? Tá com reserva? Tá acesa? Está preparada? Está pronta? É isso que o Senhor espera de mim, de você. Shalom. Um beijo no seu coração. E que você possa refletir e ter convicção das coisas que o Senhor tem te falado, tem te chamado, tem apontado para você. Não duvide. Deus usa as pessoas, usa o cenário, usa a circunstância, usa tudo que está ao nosso redor para nos convocar para esse lugar, para estarmos andando com Ele, estarmos prontas para aquilo que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida e através de nós. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.